Bom dia a todos. Hoje nós começamos, então, o nosso encontro, nossa aula 15. Hoje é dia 10 de março. Hoje nós vamos dar continuidade, então, ao conteúdo, né, que a gente está vendo no momento, que é os métodos de treinamento de velocidade. Hoje vai se mostrar o seminário sobre os métodos assistidos. O grupo é composto pela Bruna Maria Leite, pela Isadora Marque e o Márcio Neyman. Eu vou estar compartilhando com vocês, então, a tela. Vamos ver isso. Agora sim. Estão conseguindo me escutar? Tá abaixo. Pode começar. Oi? Uhum. Bom dia, professor Tartaruga, Agora professora sim? Amanda, demais colegas. Então, o nosso Tá grupo bom. ele é composto pela Bruna, pela Isadora e por mim, Márcio. E dentro dos métodos de velocidade, o nosso tema são os métodos assistidos. Pode passar, Bruna. Então, para fazer a nossa apresentação, a gente vai utilizar o seguinte sumário. Então, uma introdução, que já está sendo feita, um desenvolvimento na qual nós iremos apontar a definição de velocidade, o método assistido, né, as implicações desse método e a sua aplicabilidade. No final, uma conclusão e apresentaremos as nossas fontes bibliográficas. Pode passar. Então, primeiro, a definição de velocidade. Então, primeiro, num contexto da física, há a diferença entre a velocidade cíclica e a velocidade acíclica. Então, a cíclica é o quão veloz eu consigo executar um movimento de um ponto a outro, como no caso da corrida, por exemplo. E a acíclica é o quão rápido eu consigo executar um movimento único, como no caso das lutas, aqui no caso a karatê, efetuando um golpe. Pode passar. E já então, no contexto esportivo, segundo o Grosser, em 92, ele dividiu a velocidade em 6 tipos. Então, a primeira, a velocidade de reação, como sendo o tempo que eu executo uma determinada tarefa a partir de um estímulo. A velocidade de movimento, então ela é o quão rápido eu executo o movimento, com a velocidade de execução de um movimento acíclico, então de um movimento único, como de novo no caso das lutas. A velocidade frequencial é o tempo que eu executo uma tarefa cíclica com uma baixa resistência, a mesma ideia da velocidade de movimento, só que uma é cíclica e a outra é acíclica. A força-velocidade, ou a força explosiva, é efetuar uma força essa força de alta contração, é o mesmo conceito de movimentos cíclicos. Então, por exemplo, quanto eu consigo manter? Pode passar, Bruna. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isadora e eu vou falar um pouco para vocês sobre o treino de velocidade assistido, no geral. Bom, primeiramente, esse método ele surgiu porque os treinadores, lá no passado, eles encontravam muita dificuldade de trabalhar e desenvolver a velocidade, diferente das outras capacidades condicionais, que é a força e a resistência.
Nesse método, o atleta ele é forçado a correr ou nadar, são os principais exercícios que a gente traz no nosso trabalho. Ele é forçado a correr ou nadar em uma velocidade superior à sua velocidade máxima, a velocidade máxima que ele está acostumado a correr. Esse método, ele também é chamado de treino de reboque, corrida supramaximal ou treino de super velocidade. Pode passar, Bruna, desculpa. Perdão. Não tem problema. Os exercícios assistidos mais utilizados nesse método são as corridas descendentes em planos inclinados, ou seja, corrida em declínio ou lombada abaixo. Pode ser, principalmente, tem que ser, na verdade, a favor do vento. E também os métodos com elástico, que é com reboque, ou seja, pode ser utilizado uma pessoa, uma bicicleta ou até uma moto. Essa primeira pessoa, ela vai correr na velocidade máxima dela e vai obrigar com que a segunda pessoa, que é quem está melhorando e melhorando a técnica e a potência máxima dela, fazendo com que ela tenha que correr mais do que ela normalmente está acostumada. Ou seja, ela precisa correr acima da possibilidade normal dela. Pode passar. Bom, com isso, a gente entende que o objetivo principal do treino de velocidade assistido é desenvolver mais a velocidade da corrida, ou se não da natação, aumentar a frequência de passada e também aumentar o limite de velocidade, romper a barreira de velocidade. Bom dia, gente. Eu sou a Bruna e eu vou explicar como é que é a aplicabilidade do treinamento assistido. Quando se está praticando o treinamento assistido, é muito importante que esse treinamento ele seja individualizado. Por quê? Porque ele depende do nível técnico de cada aluno. Então, vai variar muito a partir desse nível, né? Também é importante que ele seja intercalado entre um treino normal e um treino assistido. Porque quando ele voltar para o treino normal, ele vai tentar se habituar novamente a essa velocidade que ele estava praticando no assistido. Como exemplo de técnicas assim, de esportes, né, que podem ser utilizados, a gente vai usar aqui a natação e a corrida. Na natação, pode ser utilizado nadadeiras para melhorar a frequência da braçada, perdão, e também pode ser feito uma corrente de pranchas em volta do atleta para facilitar o deslocamento dele. Já na corrida, como a Isadora já falou, pode ser feito em reboque, com o atleta na frente, correndo numa velocidade maior, e o de trás tentando se habituar a essa nova velocidade. Pode ser feito com elásticos, no declínio, como a Isadora já disse. As implicações desse treinamento assistido. Com o aumento da velocidade, faz com que tenha uma maior inervação do sistema neuromuscular. Com esses estímulos mais fortes, faz com que o atleta ele aumente a frequência da passada e ele vai se adequando todo o corpo dele a essa nova velocidade, a essa nova força. Também melhora a amplitude da passada do atleta. E com essa melhora da amplitude faz com que o pé do atleta, na corrida, né, principalmente, ele toque com mais força no solo. Também pode ser citado que o treinamento assistido ele é mais benéfico em atletas mais experientes. Então, em última análise, a gente pode trazer então que o treinamento assistido nada mais é que tu provocar que o atleta
ele atinge a velocidades acima do que ele está acostumado a atingir com o seu gesto técnico. Então, seja na parte da corrida, onde o que está na frente puxa o que está atrás, seja na parte da natação, que eu consigo executar o mesmo método, ou no ciclismo, por exemplo. Tudo gira em prol de eu fazer com que o meu atleta ele faça o gesto técnico dele em velocidades acima do que ele está habituado, acima do que ele consegue atingir enquanto máximo. E um ponto que vale aqui salientar, que a Bruna falou agora, mas que os artigos eles batem bastante em cima, é que sim, esse método ele funciona, ele com treinamento adequado, ele vai atingir o objetivo de aumentar a velocidade daquele atleta, porém, é necessário que sejam atletas experientes. Então, atletas de alto nível, de alto rendimento, que tenham noção, principalmente que aquela mecânica técnica ela já esteja bem lapidada, porque se tu colocar esses métodos em atletas inexperientes, em pessoas comuns como nós, a probabilidade de tu gerar lesão, porque o músculo não está adaptado, a probabilidade de tu gerar lesão, porque ela, por exemplo, pode causar uma queda, tem um exemplo que a Isadora comentou, o método utilizado é usar uma lomba, um declive, e o atleta sai do ponto do cume, do ponto mais alto, até um ponto mais baixo, tentando atingir a velocidade acima. Imagina nós, seres mortais, fazendo isso, ia se tropeçar, ia se cair, ia se quebrar tudo. Então, esse é um ponto que tem que se salientar. O método ele funciona, se bem trabalhado, mas deve ser com atletas experientes. Pode passar, Bruna. Então, esses são os dois principais artigos que a gente usou para apresentar o nosso trabalho. Então, espero que tenham gostado e tenham tido proveito com a nossa apresentação. Muito obrigado. Obrigada, tchau. Ótimo. Achei a apresentação do grupo muito boa, acho que eles foram, né, trouxeram uma abordagem um pouco mais ampla, né, até do que foi na primeira aula sobre treinamento de velocidade, com um pouquinho, né, dos conceitos ali, né, de alguns conceitos um pouco mais básicos. Eu acho isso legal, assim, acho que ele situa quem está escutando, né, a entender um pouquinho sobre o que vai ser falado. Uma coisa que eu acho legal que esse grupo trouxe é um pouquinho desse sumário da aula, né? Então, ali naquele primeiro slide ali, o que vai se falar e qual a sequência lógica que vai se seguir, muitas vezes é legal, né? Tu fica ali com uma expectativa de que novos assuntos vão vir na sequência e eu acho isso uma estratégia interessante. Não é obrigatório, né? Fica a critério de cada um nas suas montagens, mas é legal. Eu acho que ali aquela primeira parte que o grupo trouxe, né, que mostra ali as diferenças entre velocidade de reação, velocidade de movimento, força-velocidade, e eu acho que ali o conceito de velocidade de reação é uma coisa que fugiu um pouco das aulas, assim, mas ela está mais relacionada a situações como o esporte coletivo, ou então esportes de velocidade como o automobilismo e motos, né? Que é a coisa da tomada de decisão. Então, assim, tu está lá no esporte coletivo e aí, de repente, vem a bola, vem e a capacidade do raciocínio não só da resposta motora, mas como da resposta, né, neural de pensar, interpretar o gesto e tomar atitude, né, a tempo de não tomar a bolada na cara, né? Claro que a gente sabe que a vivência vai trazer essa capacidade, e a melhora da velocidade nos gestos motores, nos movimentos, também vão gerar essa resposta de reação mais rápida, mas ela não está relacionada só a uma adaptação do físico, né? da perna ou do braço, né? E sim o físico somado a essa capacidade cognitiva, né? de reação e de resposta rápida. E quando se está numa situação de esporte coletivo ou de uma situação de automobilismo, tu precisa uma tomada de resposta rápida, de decisão rápida e correta, né? Não basta simplesmente desviar para a bola não bater em ti, mas esqueci a prática esportiva na qual eu estou inserido. Então, essas estratégias de
no voleibol, né? Os canhões que aceleram a velocidade de um saque ou aceleram a velocidade de uma cortada para que eu traga, né, essa resposta de reação, velocidade de reação, vá se aprimorando para que durante uma situação de um gesto esportivo, numa situação da prática, eu consiga também desempenhar isso de forma associada, né, às minhas melhoras de velocidades de movimento, também tem essa melhora das velocidades de reações. As adaptações mais neurais, né, elas são as mais responsáveis por essas adaptações na melhora, né, do componente da velocidade, tanto quando a gente vai para questões mais físicas, quanto também nessa questão da velocidade de reação. Achei bem legal ali a questão, né, quando eles falaram do declive, né, como uma estratégia, mas que é importante que esteja a favor do vento, né? Quem anda de bicicleta, quem corre, já deve ter vivenciado na prática que é duro, né? Então, assim, a vida fica mais difícil, né? Tem um componente de força ali aumentado, então, de repente, se tu não tiver essa atenção, tu pensou numa super estratégia de um treinamento assistido, descendo uma ladeira abaixo, mas, de repente, tu tá com o vento contra, e aí tu ganhou de um lado, mas perdeu de outro, e, de repente, aquilo ali está se equilibrando, né? E aquele componente que ia ser o facilitador, de repente, já não teve não conseguiu, né? Tu não atingiu a tua estratégia de treinamento porque de repente tu tá numa situação externa, né? Com essa questão do vento contra. Então, se tu buscar a estratégia de treinamento na rua, é preciso também cuidar, né? Tanto o componente do declive, quanto a questão também do componente do vento. Ou, né? Se caso for um dia de vento forte, usar do vento, né? Do vento te empurrando para te também estar buscando essa aceleração de movimento. Ali, quando eles falaram um pouquinho, né, das adaptações em termos de como que vai se melhorar, né, a velocidade em relação a um corredor, a natação, né? Então, na corrida, a melhora da velocidade ela vai estar relacionada tanto ao aumento da frequência de passada quanto à amplitude de passada. Então, ela vai ser decorrente desses dois, né, dessas duas adaptações que vão gerar que esse atleta, quando ele vai desempenhar no plano, numa situação de prova, numa situação de corrida normal, ele consiga, então, trabalhar numa frequência de passada mais alta e trabalhar também com uma amplitude de passada mais alta. Quando a gente traz isso para a natação, isso tem um pouco de diferença. Eu tenho um aumento de frequência de braçada, mas eu não tenho uma amplitude aumentada, né, da braçada. Não sei se vocês já fizeram alguma disciplina de natação, então, quando a gente vai com aquela braçada super alongada, para trazer num nado de crawl, enquanto eu busco uma velocidade máxima, dificilmente eu vou conseguir trabalhar com aquela braçada do mais alongado possível, né? Então, eu acabo aumentando a frequência de braçada, mas eu não tenho um aumento de amplitude, né? Eu tenho ou uma manutenção da amplitude na qual eu treino sempre, ou às vezes até uma pequena redução ali na busca, né? Então, de um aumento de frequência. Claro que a técnica melhor vai ser que eu consiga manter a minha amplitude que eu já treino numa situação normal, mas só com aumento de frequência. São só pequenas diferenças, enquanto na corrida eu consigo trabalhar tanto com o aumento da amplitude quanto com o aumento da frequência. Outro tópico, né, abordado ali que eu acho interessante a gente, né, falar, e aí depois eu vou trazer também para a parte ali dos atletas mais experientes, dos atletas menos experientes, que é a questão, né, da individualidade da prescrição do treinamento, né, e do nível técnico, né, desse atleta que eu vou estar prescrevendo, né, ou periodizando para que, se em algum momento se encaixe esses treinamentos assistidos. Quando a gente vai pensar lá no atleta mais experiente, às vezes tu tem situações de, como é que a gente pode dizer assim, de estagnação, né? Então, assim, o atleta mais experiente, ele vai ter uma janela de melhora extremamente reduzida. Quando tu pega um atleta amador de corrida, vou falar de corrida porque é uma área que eu domino um pouco mais, assim, que tá a questão de falar de velocidade, de falar de pace, é mais cotidiano. Um atleta amador que corre a 12 km por hora, de repente, tu tem uma janela de treinamento que esse atleta vai conseguir chegar a 15, 16 km por hora. Mas quando tu já tem um atleta que corre a 20, 21 km por hora,
quanto mais tu vai conseguir atingir dessa capacidade máxima desse atleta. Então, essa questão da janela de treinamento, quando tu pensa num atleta experiente, um atleta mais amador, né, de nível intermediário, essa janela se reduz. Então, esse atleta experiente, provavelmente ele já tenha altos índices, né, de velocidade de corrida, ou do gesto, né, aplicado, do ciclismo, da natação. Tu precisa muito mais de estratégias para conseguir deslocar esses pequenos segundos ali que vão fazer a diferença para um atleta mais experiente, que muito mais é aplicado, então, essas técnicas assistidas, porque a gente viu que, em questão de segurança, em questão de prevenção de lesão, acaba sendo mais... maior risco, vamos dizer assim, a gente trabalha sempre com aquela, né, vamos pensar numa pirâmide, risco-benefício, então, onde eu tenho mais benefício, eu também implico em maior risco, né? Então, o atleta mais experiente precisa, muitas vezes, né, dessas estratégias para estar conseguindo sair de patamares que já são muito altos e conseguir adaptações novas, né, para aquela condição. O atleta que é mais amador, que é mais nível intermediário, ele, como tem uma janela de treinamento maior, tu pode ainda buscar outras estratégias, né, e visando a melhoria desse componente de velocidade, e aí entender se em algum momento tu está precisando entrar também com os métodos assistidos. Ou então, né, não trabalhar somente com o método assistido e intercalar. Não sei se vocês já chegaram a dar uma olhada naquele livro do Carlos Gomes, que fala sobre periodização. Ele aborda muito bem ali os componentes também de treinamento, e aí ele fala que uma das estratégias seriam, vamos dizer assim, 2 tiros resistidos, 2 tiros no plano, 2 tiros assistidos, né? No caso do corredor. Então, a gente vê que também pode estar brincando com essas técnicas diferentes, né? E estar compondo uma estratégia de treinamento usando tanto o método, né, da velocidade no plano, quanto do método resistido, que a gente abordou na aula anterior, quanto também do método assistido. Claro, entendendo quem é o meu atleta e qual o nível técnico, né, se ele tem a capacidade de treinar em segurança e não somatizando, vamos dizer assim, um alto índice de lesões, né, que já tem uma musculatura, que já tem uma base de treinamento de força. Alguém aqui já correu lomba abaixo? Gustavo, Lorenzo, Ricardo? Já, eu já. Vou trazer uma experiência e vamos ver se a gente fecha. Eu corro, né? Então, assim, às vezes a gente vai descer uma lomba e pensa que vai conseguir acelerar muito. E aí, às vezes, o que acontece é que tu acelera e a condição cardiorrespiratória não te permite manter aquele ritmo tão forte por tanto tempo, daquele declive. E, às vezes, tu acaba buscando o frear porque a tua perna não é capaz de manter aquele ritmo de passada, ou às vezes a tua condição cardiorrespiratória, depois de 30 segundos ali, já está... Lorenzo, vamos ver se tu fecha comigo. Pode ser que eu não seja talvez a melhor pessoa para isso, porque quando eu fiz a descida não foi um longo percurso de descida, então eu acho que eu não consegui chegar nessa condição, mas o que eu sentia bastante é que tu precisa frear, mas eu tinha muita sensação de que eu não estava correndo, e sim que eu estava pulando, sabe? Sim, porque E daí eu tinha que frear esse pulo, porque senão eu ia, sei lá, tropeçar e cair. É exatamente isso. Eu acho que eu quis trazer um pouquinho disso, desse componente prático, porque é exatamente isso. O relato do Lorenzo mostra que a gente muitas vezes tem que frear, porque a gente não consegue a técnica da amplitude de passada que aquele aclive está te trazendo. Então, tu não consegue otimizar tanto a velocidade. E aí eu acho que a gente, como treinador, tem que pensar em qual declive eu também vou utilizar, né? Então, assim, um declive onde eu consiga aumentar numa proporção que o meu atleta ou que o meu aluno consiga acompanhar e gerando um aumento de passada, gerando uma amplitude de passada e não gerando um freio, né? Claro que quando a gente vai trazer para o treinamento de velocidade, aí a gente vai trazer lá para as rotas metabólicas, a gente está num ATP-CP. Aqui a gente está falando de tiros muito curtos. Eu trouxe uma situação de prática que está muito mais relacionado
a um contínuo, né, a um fartlek, onde lá tu vai ter o componente de subida, de descida, mas, né, só para mostrar que essa condição tem que estar sendo pensada, né, e para que eu realmente, ali como a gente falou antes da questão do vento, né, que eu posso estar pensando que eu estou jogando a favor e às vezes eu estou jogando contra, que também pode acontecer numa situação também de declive muito acentuado, onde tu vai ter que começar muito mais a fazer o freio do que propriamente trabalhar esses componentes de aumento de frequência de passada e aumento de amplitude de passada. Perfeito, obrigada, Lourenço. Eu acho... Mas, Fala, por só favor. mais uma coisinha. Uma coisa que eu sentia bastante quando eu desci correndo algumas vezes é que, às vezes, por mais que tu tentasse aumentar a velocidade, tu ia ter que frear mais. Então, no meu caso, valia mais a pena eu descer de uma maneira mais confortável, freando menos, do que se eu acelerasse. Porque o tempo que eu ia descer aquele aclive ia dar no mesmo. E eu não ia me desgastar tanto. O declive, né? Ele, quando a gente olha, né, para quem corre uma lomba abaixo, parece que agora vai vir a parte fácil, né, da prova ou de uma corrida, ou de uma situação de prática. E muitas vezes acaba não sendo, né? Claro que hoje, quando a gente vai falar desse método de melhora de velocidade como método de treinamento de velocidade, né? E aí pensa no método assistido. Eu vou só retomar isso para depois falar o que eu quero falar, e aí eu vou trazer um pouco mais para o componente prático, mas só para mostrar que vai fugir um pouquinho. Porque a gente está falando realmente daqueles tiros mais curtos, né, de uma rota TPCP, que na prática de uma corrida, né, de mais longa distância, na qual tu vai encontrar os aclives e os declives, não é essa a nossa realidade, né? Tu não está ali. Tu está buscando, talvez, numa prova como um todo, o componente máximo da tua velocidade, da tua capacidade, mas naquela situação ali tu não vai estar trabalhando a tua real velocidade máxima fisiológica, vamos dizer dessa forma, tá? Mas com certeza, né? E aí o que eu quero trabalhar, num dos tópicos que eu vou abordar um pouquinho das corridas em trilhas e montanhas, é mostrar que tu tem ali alguns declives como é que a gente chama, com percentual, né, ali de 10%, 15%, né, em relação ao plano, tu vai ter essas vantagens otimizadas, né? Tu realmente vai conseguir correr e conseguir aumentar a amplitude de passada, conseguir aumentar a frequência de passada e te mantendo em segurança. Mas depois de um determinado ponto de declive, isso cai por terra, e aí tu passa a ter também um componente de maior gasto energético, porque tu tem que botar um componente de freio, senão tu vai cair, né? E se tu pegar numa situação que eu vou trazer também lá nesse tópico, né, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão das trilhas e montanhas, que tu pega ainda, e eu até comentei quando o professor Tartaruga na aula passada, na aula retrasada, mostrou um pouquinho do gráfico ali do componente da descida, quando a gente estava falando das forças excêntricas, tu ainda tem um terreno hostil, né? Tu muitas vezes tem o cascalho, tu tem a pedra, então se tu esquecer o freio, a tendência de tu cair, tu te realmente ralar e acabar te machucando, muitas vezes até seriamente, é muito grande, né? Foge um pouquinho do que a gente está conversando hoje sobre o método de treinamento de velocidade, porque daí a gente vai retomar um pouquinho lá naquela questão do conceito, né, que a gente está pensando na rota TPCP, tanto em potência da rota e capacidade da rota, e a gente está falando ali de treinamentos em torno de até 30 segundos. Fala? Nanda, eu tenho uma... eu acho que vai fugir um pouco dessa parte, mas ela tem a ver com declives ou aclives. Tá. Quando tu vai descer, tu tem aquela famosa frase, né? Para isso, tudo santo ajuda, né? Só que é muito comum a gente pegar e ver população idosa ou até algumas outras pessoas, elas dizem, claro, que é mais fácil tu subir uma escada do que descer ela. Só que isso, se tu for olhar a questão ali da mecânica, teoricamente, descer as escadas tem que ser mais fácil. Mas por que algumas pessoas consideram isso, sabe? Elas se consideram talvez mais fracas na hora de frear e aí, consequentemente, acabam sentindo maior dificuldade, sabe? Quando a gente vai falar da descida e da subida, no componente energético, a subida sempre vai te demandar mais, né? Um consumo maior do que a descida, se a gente for pensar em aclives do nosso cotidiano.
Eu acho que a maioria dos treinamentos, e aí quando a gente abordou os treinamentos de força, a gente já falou um pouquinho disso, que o excêntrico ele acaba sendo muito pouco trabalhado. Então, é assim, além dele ter um componente que em toda a nossa base de treinamento, né, muito pouco ainda se trabalha, porque como foi abordado naquela aula que acabou sendo de resistência, mas se falou muito sobre o componente trabalho excêntrico, estratégias de trabalho excêntrico, não é muito fácil, né, da aplicabilidade numa situação de academia. Alguns exercícios um pouco mais, ali um extensor de joelho, onde tu sobe com as duas pernas e desce com uma, né? Um supino, que alguém te auxilia, os aparelhos isocinéticos, mas não são as realidades de academia. A minha prática, eu acho que isso entra um pouco, né? Então, eu acho que esse treinamento do componente excêntrico é uma coisa que não tem, que falta, né? Principalmente quando a gente vai comparar em relação ao componente concêntrico. Quando as pessoas têm lesões, né, de membros inferiores, então, assim, tem uma situação de desgaste de quadril, de articulação de joelho ou de tornozelo, acaba que quando eu vou subir um degrau de uma escada, eu apoio, eu recruto toda uma musculatura para executar aquele movimento de subida. E, de certa forma, esse recrutamento muscular para uma subida de um degrau de escada, ela chega estabilizando um pouco mais essas articulações. E quando tu está na descida, até por não ter esse treinamento excêntrico, a tendência do indivíduo é para baixo, todo santo ajuda. Então, ela larga muitas vezes o pé num degrau abaixo, aquela musculatura não está ali fazendo esse papel de estabilização, muitas vezes, essas articulações, e acaba repercutindo, vamos dizer assim, esse componente do impacto muito mais forte nessas articulações, que às vezes na população idosa já vai apresentar, né, alguns desgastes e alguns desconfortos, e isso também pode ser uma das razões pela qual o público mais idoso sinta mais dificuldade, né, nessa questão mais da descida do que da subida. Mas no domingo eu estava zipando lá nos canais e aí parei no corredora, trilheira, né, parei num canal lá no off e estava dando um documentário de dois corredores de ultra fazendo um percurso em São Paulo, assim, é uma rota até religiosa, tá? Que as pessoas fazem, os peregrinos fazem caminhando, eu não vou me lembrar exatamente qual é, e um estava muito bem, estava administrando a prova, e o outro estava já tinha se machucado em algum... Eu peguei um pouco no meio, já tinha se machucado ali, se não me engano, eles iam correr 5 a 6 dias, né? Para compor todo esse volume de percurso, estava no entorno de 250 a 300 quilômetros, não vou me lembrar com exatidão. E esse atleta que tinha se machucado, ele trouxe uma questão assim, que vocês não vão acreditar, mas o difícil não está sendo subir as lombas, e sim descer as lombas, né? Então, quando tu vai para uma situação de prática, e é o que eu vivencio também um pouquinho nas trilhas, o componente excêntrico, né, da descida, e aí eu trago aqui mais da corrida quando a gente pensa no declive, mas nem todo treinamento assistido vai ter o componente excêntrico. Eu só trago para deixar claro, né? Porque tu pode buscar estratégias do elástico que não vai ter componente excêntrico, né? Mas da freada no declive, tem uma coisa do atrito, muitas vezes, do pé no tênis, né? Na situação de prática de corrida de mais longa distância, e isso vai gerando bolhas, né? Machucar unhas, e entre outras questões, além de, às vezes, também repercutir um pouco mais em microlesões de fibras, né? Aquela questão que o componente excêntrico ele é capaz de produzir, o excêntrico, a força excêntrica produz mais força do que a concêntrica isométrica, mas ela também tem um alto índice, né, de microlesões de fibras ali, comum ao treinamento, mas que isso também pode repercutir, né, em situações de passar um pouquinho do ponto, né, das adaptações e acabar gerando situações um pouco mais de lesão mesmo, né? E aí acho que, né, eu acho que bem, só fechando assim um pouquinho a questão que eles trouxeram ali realmente, né? Então, assim, um pouquinho de tudo que a gente já falou, entender o nível técnico, né, do meu aluno, do meu atleta, e pensar que realmente, né, por aquela janela de treinamento, os atletas mais experientes vão estar mais preparados, né, fisicamente, para estar suportando, então, esses treinamentos assistidos, que para o atleta, né, mais amador, mais nível médio, vai ter que ter sempre um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado, né, para que a gente trabalhe sempre no nível de segurança e que não venha
a lesar, né, a lesionar um atleta, principalmente no nosso treinamento, na prática do nosso treinamento. Todo mundo pode se machucar, né? Eu tenho meus filhos, eu brinco que só se machuca, né, quem brinca, né, para os meus filhos, quando eles chegam lá meio lascados, meio arranhados, né? Mas nós, como preparadores físicos, como treinadores, né, a gente quer, no máximo, manter o nível de segurança dos nossos atletas, dos nossos alunos, porque a gente sabe quanto uma lesão repercute, né, no destreino, né? E aí vai lá para aqueles princípios básicos que a gente já conversou, que se esse meu atleta se machucar e precisar parar de treinar, eu acabo botando fora toda aquela minha periodização, aquele meu princípio da continuidade, e aí às vezes acaba não valendo a pena. Então eu posso, né, eu preciso estar ciente, né, de qual estratégia eu vou usar, pensando sempre em nível de segurança, em níveis de adaptações, né, de forma segura e bem organizada. Gustavo, alguma coisa para nos trazer, nos acrescentar? Para acrescentar, nada. Não, experiência, que a gente possa estar conversando um pouquinho. Não tem muito de experiência. Então tá bem. Ricardo? Uma coisa rápida que eu notei na conversa do Lorenzo e na tua é que, bom, eu servi o exército e quando eu estava lá no limite já, subindo e descendo o morro, realmente a parte da descida era muito pior. Eu realmente não sabia explicar o porquê, mas realmente era pior. Parecia que a qualquer momento eu ia cair e sair rolando morro abaixo. Era muito mais fácil subir. E a outra coisa, aí eu queria ver da tua parte, comparado com o trabalho, com a aula anterior de resistência, me pareceu assim que as adaptações esperadas são muito mais neuromusculares, né, com velocidade trabalhando resistência, e na assistida me pareceu mais assim no gesto motor, né, da cinemática mesmo, de aumentar a passada, a frequência da passada. Não sei se tu concorda ou se pegando um pouco errado. Na realidade, tanto na assistida quanto na resistida, busca o mesmo objetivo, né? Busca esse aumento da frequência de passada, esse aumento da amplitude de passada. Claro que quando eu tenho um resistido, eu entro com um componente força, né? Que no assistido eu tenho muito menos, né? O que, de certa forma, vamos tentar pensar na prática, né? Então, assim, eu botei lá um trenó, né? Na prática, eu vou tentar puxar esse trenó na máxima velocidade possível. Mas qual é a minha chance, né, de, na prática ali, na situação do tiro, eu estar aumentando tanto a minha amplitude de passada, né? Ou aumentando tanto, né, a minha frequência de passada naquela situação da prática ali, né, da situação. Mas o que é? Aí a gente pensa, né? E aí a gente traz bem para a questão da estratégia de treinamento. É uma estratégia para melhorar a velocidade, mas na prática a velocidade ela vai estar sendo trabalhada sem o trenó. E aí, nesse componente da transição entre o método resistido e a situação da prática, quando eu tiro o trenó, aquele componente das adaptações neurais, né, e das adaptações também morfológicas de fibra, vai conseguir com que eu, no plano, na minha situação de prática, eu consiga aumentar a frequência e a amplitude, que é aquilo que a gente viu um pouco da arrancada, né? Então, eu consigo essa resposta, e aí, por isso que as adaptações neurais, elas são mais prioritárias nesse tipo de treinamento, né? Frequência de disparo, frequência de estímulo das unidades motoras, recrutamento das unidades motoras, para que eu possa ter um tempo de resposta motora muito rápida, né? Tanto que aquele artigo que o grupo trouxe na aula passada, que entre os percentuais de carga ali, 20, 10, 5%, então tu vê que as cargas mais pesadas, elas têm a melhora mais na arrancada, né? Então, realmente, nessa resposta da explosão, né? Vamos pensar ali num 100 metros rasos, na fase inicial né, desse tiro. Então, na prática, talvez ali na hora, né, da aplicação do componente da carga está sendo aplicada, eu não vou conseguir
mas na transferência isso vai acontecer, né? Claro que quando eu boto o método assistido, eu já forço a amplitude de passada, eu já forço o aumento da frequência, porque se ele não aumentar a frequência, se ele não aumentar a amplitude, provavelmente ele vai cair, né? Aquilo tá no supramáximo, né? Então, eu acho interessante, porque às vezes a gente, eu digo isso como corredor, às vezes tu vai ficando, vou chamar assim, realmente limitado, sabe? Tu tenta, vamos dizer assim, tu parece que tu vai conseguir aumentar a frequência de passada e a amplitude de passada, e na prática tu não consegue, né? Então, tu ter alguém alguma estratégia que te traga, que te force a isso, passa a ser uma estratégia interessante. Não sei se eu consegui te responder. Mas, na prática, ambos os métodos, eles vão buscar essas adaptações. O aumento da frequência de passada, o aumento do comprimento de passada, na natação, o aumento de frequência de braçada, né? Buscando todos eles para que tanto um método quanto o outro, tu quer a melhora na tua prática. E aí, quando a gente vai pensar tantas essas situações, né, do tiro de 100, ou nado de 50 metros, ou uma corrida de 100 metros, no plano, né? Então, assim, tanto um quanto o outro buscam adaptação. Aqui a gente estaria pensando para a situação do plano. Perfeito, obrigado. Imagina. Ô, prof, eu tenho uma colocação e eu queria ver se está certo. É um pouco mais referente à aula passada, mas que tu estava falando agora, e aí me veio um gancho, eu pensei assim, que a hidroginástica, ela tem muito essa questão de tu trabalhar na velocidade, consequentemente, numa alta velocidade, para te poder ter uma resistência maior. Então, consequentemente, acaba por virar meio que um treinamento de velocidade com uma resistência, certo? Então, se tu pegar e parar para observar, né, tu vai ter aquela questão de quando tu for iniciar um movimento, tu vai conseguir iniciar ele de uma maneira melhor, né? Claro, tu pegou e botou o exemplo aqui da corrida, né? Mas daí eu parei para pensar assim, mas às vezes pode ser até por uma coisa que não é tão prática. Por exemplo, um idoso vai ter uma queda e ele vai poder sincronizar a musculatura mais rápida para tentar evitar talvez uma queda tão brusca, alguma coisa do tipo. Então daí eu fiquei pensando, esse é um dos motivos talvez que a hidroginástica seja um bom treinamento que se coloca para idosos, né? Porque vai ser um treino de velocidade contra resistência que também vai apurar essas aptidões dele, sabe? A hidroginástica, o grupo de pesquisa que eu faço parte, né, que estuda muito esse componente da água, hoje eles trabalham muito com os treinamentos de força na água. O treinamento de força na água, como o grupo prescreve, então, assim, as séries oscilam entre 30 segundos a 10 segundos. Como tu não controla a carga e a resistência da água aumenta ao quadrado, né, ao dobro, quando tu aumenta a velocidade, parece mais interessante do que aumentar a área de projeção, como muito se usa, vamos dizer, botar na situação da natação, o palmar, ou na própria hidroginástica, os elementos resistidos, né, os halteres, né, os palmares, e sim trabalhar a melhora da força só com o aumento da velocidade. Nessa situação do treinamento de força, né, que se trabalha com a máxima velocidade, um pouquinho do que eu trouxe na aula passada, que é aquela coisa do componente do estímulo verbal, do vamos, terminou, né? Então, troca o grupo muscular, né? Então, normalmente se faz 2, 3 grupos musculares na sequência e um intervalo. Aí tu tem esse componente. A hidroginástica como um todo, ela trabalha... Ela vai entrar num treinamento aeróbico que vai trabalhar com uma certa velocidade, mas nem sempre ela vai estar sendo trabalhada nessa velocidade máxima, entende? Tu vai trabalhar na velocidade contra a resistência que tu consegue suportar um determinado estímulo por um determinado tempo. A periodização da hidroginástica, ela é feita muito com intervalos de intensidades diferentes, né? Prescrita ou sobre a frequência cardíaca ou sobre a percepção de esforço. Claro que, para mim, aumentar a minha frequência cardíaca ou a minha percepção de esforço, eu acabo tendo um aumento na velocidade. Os estudos hoje mostram que a própria hidroginástica por si só, para esse público idoso, mesmo sem esse treinamento específico de força, ele é capaz também de melhorar a força. Então, parece ser uma estratégia interessante.
para o treinamento do idoso, porque tu acaba por fazer hidroginástica, melhorar o componente cardiorrespiratório, melhorar alguns componentes de equilíbrio, melhorar componentes de aptidão dos testes funcionais, né, como sentar e levantar, mesmo com treinamento prescrito só para capacidade aeróbica, mas quando bem prescrito, né? Eu quero dizer que não vai ser aquela aula que vai seguir sempre linear, né, que tu dá um exercício para cada grupo muscular, né? Então, assim, tem uma linha de prescrição, tem uma linha de periodização que é muito estudada e que vai trabalhar com esses componentes, né? Que tu vai começar, vamos dizer assim, se tu vai prescrever baseado no segundo limiar ventilatório, tu vai começar treinando a 85% no método contínuo, tu vai começar com o método intervalado, tu vai chegar até intensidades de estímulos até 100%, né? Da frequência cardíaca sobre o limiar ventilatório, segundo limiar ventilatório, até 105%, 1 minuto, 2 minutos, né? Então, tu vê que precisa desses componentes, né, de prescrição, né, de periodização, para que eu consiga essas adaptações. Quando eu estou falando dessas adaptações, tanto de força, né, de componentes de testes funcionais, testes de equilíbrio, como do componente aeróbico, nós estamos falando de aulas, né, que tem uma periodização, que tem uma prescrição voltada, né, para melhora, né, da aptidão, das aptidões, né, voltada muitas vezes só para a melhora da aptidão cardiorrespiratória, mas que por ter essa contrarresistência também acaba por melhorar o componente de força. Mas com certeza né, a hidroginástica traz, além disso, milhares de outros benefícios, como a questão também, né, do impacto reduzido. Tem impacto, né, porque eu tenho o contato do pé. Para realmente não ter impacto, teria que ser uma situação do jogging aquático, né, ou do deep water running, que é aquele na qual tu coloca o cinturão flutuador e tu faz na piscina funda. Mas a hidroginástica tem contato com o solo? Tem, né, um impacto reduzido, mas tem. O que diminui uma sobrecarga articular sobre, né, membros inferiores, joelhos, articulações de quadril, tornozelo, que muitas vezes os idosos, né, já têm os seus comprometimentos. Situações também, né, que hoje o grupo estuda, né, dos diabéticos, né, que tem aquela coisa, que é a situação do pé de atleta, né, das lesões nos pés, que os diabéticos têm muita dificuldade de recuperação, porque já tem uma circulação periférica mais comprometida, então também uma estratégia de treinamento interessante, e assim por diante, né? Menor sobrecarga cardiovascular, porque tu tem um componente de redução de frequência cardíaca de repouso, que faz com que tu treine. O meu segundo limiar ventilatório, ele é uma frequência cardíaca mais baixa do que é o meu segundo limiar ventilatório numa situação de exercício terrestre, o que faz com que eu tenha, né, uma redução, então, dessa sobrecarga cardiorrespiratória numa mesma intensidade relativa ao treinamento terrestre. Então, entre estratégias de treinamento, com certeza é uma estratégia muito interessante para esse público, para essa população. Eu tinha hoje no componente da nossa aula, né, um tópico especial para a gente falar, dando um pouquinho da continuidade ainda lá do vôlei, que foi o que eu abordei na semana passada, mostrando um pouquinho mais das variáveis fisiológicas. O público está baixo, né? A demanda está baixa, eu acho até que eu vou deixar para terça. E aí a gente tem também a fala, né, junto do professor também, para estar, né, me avaliando, me olhando, né, e me dando esse feedback. Da minha parte, então, eu fecho por aqui. Eu vou só terminar